A cada 4 anos, você sai de casa para escolher o próximo presidente ou a próxima presidente da República. E talvez você nem se dê conta disso, mas este presidente ou esta presidente que você vai escolher será responsável por escolher a equipe econômica que vai cuidar dos próximos passos da economia do nosso país. E isso certamente vai influenciar o seu dia a dia. E hoje, vamos explorar uma pergunta fundamental que afeta a todos nós: como funciona a economia? Entender a economia é essencial para compreendermos o mundo em que vivemos e as decisões que tomamos diariamente. Fique conosco para descobrir os conceitos básicos e como eles se aplicam ao nosso dia a dia. O que é economia? Economia é o estudo de como as pessoas, empresas e governos utilizam recursos limitados para satisfazer suas necessidades e desejos. Em outras palavras, a economia trata de como alocamos recursos escassos da maneira mais eficiente possível. A economia se divide em duas grandes áreas: microeconomia e macroeconomia. A microeconomia estuda o comportamento de indivíduos e empresas em mercados específicos. Ela analisa como esses agentes econômicos tomam decisões sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir. Por exemplo, um agricultor decide o que plantar com base nos preços de mercado e nos custos de produção. Já a macroeconomia analisa a economia como um todo, abordando questões como inflação, desemprego, crescimento econômico e políticas governamentais. A macroeconomia se preocupa com indicadores agregados que refletem a saúde econômica de um país ou região. Fundamentos da economia. Para entender como a economia funciona, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais. Vamos falar sobre alguns deles. Oferta e demanda. Este é o princípio mais básico da economia. A oferta refere-se à quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos a vender a um determinado preço. A demanda é a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar a esse preço. O ponto onde a oferta e a demanda se encontram é chamado de ponto de equilíbrio, determinando o preço e a quantidade de mercado. Imagine que você está em uma feira. Se há muitas laranjas à venda e poucos compradores, o preço das laranjas tende a cair. Por outro lado, se há poucos vendedores de laranja e muitos compradores, o preço tende a subir. Essa interação entre oferta e demanda é o que regula os preços no mercado. Custo de oportunidade. Este conceito se refere ao que você sacrifica ao escolher uma opção em vez de outra. Por exemplo, se você decide gastar seu dinheiro em um jantar, o custo de oportunidade pode ser o livro que você não pôde comprar. Em outras palavras, é o valor da melhor alternativa não escolhida. O custo de oportunidade nos ajuda a entender que todos os recursos são limitados e que precisamos fazer escolhas informadas sobre como usá-los da melhor forma. Incentivo. Os incentivos são fatores que motivam as pessoas a agir de determinada maneira. Podem ser positivos, como recompensas, ou negativos, como punições. Entender os incentivos é crucial para prever o comportamento econômico. Por exemplo, se o governo oferece um subsídio para a produção de energia solar, está criando um incentivo para que mais empresas invistam nessa área. Por outro lado, o imposto sobre a emissão de carbono é um incentivo negativo para reduzir a poluição. Como funciona um mercado? Agora que conhecemos os conceitos básicos, vamos ver como eles se aplicam em um mercado real. Um mercado é qualquer lugar onde compradores e vendedores se encontram para trocar bens e serviços. Pode ser físico, como uma feira, ou virtual, como um site de compras online. Os preços em um mercado são determinados pela interação entre oferta e demanda. Vamos ver um exemplo simples. Imagine que há uma grande procura por máscaras faciais durante uma pandemia. Se a produção
produção de máscaras não aumentar na mesma proporção, o preço das máscaras vai subir devido à alta demanda e oferta limitada. Isso incentiva os produtores a fabricarem mais máscaras até que o mercado volte ao equilíbrio. Mercados eficientes alocam recursos de forma que os bens e serviços são produzidos ao menor custo e distribuídos para aqueles que mais os valorizam. No entanto, nem todos os mercados são perfeitos. Em alguns casos, há falhas de mercado que requerem intervenção governamental. O papel do governo na economia. Mas os mercados não operam isoladamente. O governo desempenha um papel crucial na economia. Primeiro, os governos regulam os mercados para garantir que funcionem de maneira justa e eficiente. Isso inclui regulamentações para proteger os consumidores, trabalhadores e o meio ambiente. Por exemplo, leis de proteção ao consumidor evitam que produtos perigosos sejam vendidos e garantem que as empresas sejam transparentes em suas práticas. Segundo, o governo fornece bens e serviços públicos que o mercado não consegue fornecer de maneira eficiente, como estradas, educação e defesa nacional. Esses bens são caracterizados pela não exclusividade e pela não rivalidade no consumo, ou seja, o uso por uma pessoa não impede o uso por outra, e ninguém pode ser excluído do uso desses bens. Além disso, o governo usa a política fiscal e monetária para influenciar a economia. A política fiscal envolve ajustes na tributação e nos gastos públicos. Por exemplo, durante uma recessão, o governo pode aumentar os gastos para estimular a economia, construindo infraestruturas ou oferecendo subsídios. Já a política monetária é conduzida pelo Banco Central, que controla a oferta de dinheiro e as taxas de juros. Reduzir as taxas de juros pode estimular o investimento e o consumo, enquanto aumentá-las pode ajudar a controlar a inflação. Ciclos econômicos. A economia não cresce de maneira linear. Ela passa por ciclos econômicos que são períodos alternados de crescimento e recessão. Expansão. Esta é a fase em que a economia cresce, com aumento da produção, emprego e renda. As empresas investem em novos projetos e os consumidores gastam mais. Pico. O ponto mais alto do ciclo econômico, onde o crescimento atinge seu ápice. Nesse ponto, a capacidade produtiva da economia está plenamente utilizada. Recessão. Uma desaceleração da atividade econômica caracterizada por queda na produção e aumento do desemprego. As empresas reduzem a produção e os consumidores diminuem os gastos. Depressão. Uma recessão prolongada e severa. Embora menos comum, uma depressão pode causar sérios danos à economia e levar anos para a recuperação. Recuperação. Quando a economia começa a se recuperar da recessão e volta a crescer. O emprego e a produção começam a aumentar novamente. Os ciclos econômicos são influenciados por uma variedade de fatores, incluindo mudanças na demanda agregada, choques de oferta, políticas governamentais e eventos globais. Os economistas e formuladores de políticas tentam mitigar os efeitos negativos desses ciclos e promover um crescimento econômico estável. Inflação e desemprego. Dois dos principais indicadores econômicos são a inflação e o desemprego. Inflação é o aumento generalizado dos preços dos bens e serviços ao longo do tempo. Um pouco de inflação é normal e pode ser sinal de uma economia em crescimento. No entanto, inflação alta pode corroer o poder de compra das pessoas e desestabilizar a economia. Existem diferentes causas para a inflação, incluindo aumento dos custos de produção e excesso de demanda. Para medir a inflação, usamos índices de preços como o Índice de Preços ao Consumidor, IPC, que acompanha a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias. Desemprego refere-se à parcela da força de trabalho que está sem emprego, mas está disponível e procurando trabalho. Altas taxas de desemprego podem indicar problemas econômicos, pois significa que há pessoas dispostas a trabalhar que não conseguem encontrar emprego. Existem diferentes tipos de desemprego, incluindo desemprego friccional. Ocorre quando as pessoas estão entre empregos ou entrando no mercado de trabalho pela primeira vez.
Desemprego estrutural resulta de mudanças na estrutura da economia que tornam certas habilidades obsoletas. Desemprego cíclico, relacionado aos ciclos econômicos, aumentando durante recessões e diminuindo durante expansões. Os economistas usam várias políticas para controlar a inflação e o desemprego, tentando encontrar um equilíbrio que permita um crescimento sustentável. A política monetária, por exemplo, pode ser usada para controlar a inflação, enquanto a política fiscal pode ser utilizada para estimular a criação de empregos. Globalização e comércio internacional. Hoje em dia, a economia de um país não está isolada. A globalização tornou as economias do mundo interconectadas. O comércio internacional permite que os países exportem bens e serviços em que são eficientes e importem aqueles em que não são. Isso aumenta a eficiência e a variedade de produtos disponíveis para os consumidores. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de café, enquanto importa eletrônicos de países como China e Japão. Entretanto, a globalização também traz desafios como a competição externa, que pode levar à perda de empregos em alguns setores. É por isso que muitos países adotam políticas para proteger certas indústrias ou para ajudar trabalhadores a se adaptarem a novas realidades econômicas. As tarifas e cotas são exemplos de barreiras comerciais que podem ser usadas para proteger a indústria doméstica. Além disso, acordos comerciais como o Mercosul ou a União Europeia facilitam o comércio entre países ao reduzir ou eliminar barreiras comerciais, promovendo o crescimento econômico e a cooperação internacional. Tecnologia e inovação. A tecnologia e a inovação têm um papel vital na economia. Elas impulsionam a produtividade, permitindo que façamos mais com menos recursos. A inovação pode criar novos mercados e oportunidades de emprego, mas também pode causar disrupção, tornando algumas habilidades e empregos obsoletos. Por exemplo, a revolução digital criou inúmeros empregos na área de tecnologia, mas também reduziu a demanda por funções tradicionais, como operadores de telefonia. É importante que trabalhadores e empresas se adaptem continuamente às mudanças tecnológicas. Investir em educação e treinamento pode ajudar a força de trabalho a se preparar para as exigências do mercado futuro. Desigualdade econômica. Um dos grandes desafios da economia moderna é a desigualdade econômica. Embora o crescimento econômico tenha tirado milhões de pessoas da pobreza, a distribuição da riqueza e da renda nem sempre é justa. A desigualdade pode levar à instabilidade social e econômica. Altos níveis de desigualdade estão associados a uma série de problemas, incluindo menor mobilidade social, maior criminalidade e menores níveis de saúde e educação. Governos e sociedades enfrentam o desafio de criar políticas que promovam o crescimento econômico ao mesmo tempo em que garantem que os benefícios desse crescimento sejam amplamente distribuídos. Medidas como a progressividade dos impostos, programas de transferência de renda e acesso a serviços públicos de qualidade são algumas das estratégias para reduzir a desigualdade. E isso é um resumo de como a economia funciona, desde os fundamentos de oferta e demanda, passando pelo papel do governo até os desafios da globalização e da desigualdade econômica. A economia é uma área complexa, mas entender seus princípios básicos nos ajuda a tomar decisões mais informadas e a compreender melhor o mundo ao nosso redor. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha ajudado a esclarecer alguns conceitos fundamentais sobre a economia. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!